Olá pessoal, eu sou Maria Rita. Eu vou apresentar o trabalho intitulado por Influência do uso e ocupação do solo na composição de macroinvertebrados em três riachos intermitentes. Os autores desse trabalho sou eu, Maria Rita Nascimento Duarte, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais. O Fernando Bezerra Lopes é professor do Departamento de Engenharia Agrícola e a Carla Ferreira Rezende, professora do Departamento de Biologia, ambos da Universidade Federal do Ceará. Bem, na região do clima semiárido, a água ela sempre foi um recurso escasso, onde a disponibilidade, quantidade e a qualidade para o consumo humano sempre foi uma problemática social durante o período da seca. Somando-se a isso, ainda existe a problemática do uso intensivo e diversificado do solo, que tem modificado essa qualidade hídrica e a dinâmica natural dos ecossistemas e das comunidades biológicas. Nesse sentido, a análise das variáveis físicas e químicas, juntamente com a identificação de bioindicadores aquáticos, eles têm se mostrado uma alternativa eficiente na tomada de decisões e na gestão desses recursos, desses recursos hídricos. Com relação aos bioindicadores, os macroinvertebrados eles têm se mostrado com um grande potencial bioindicador aquático, já que eles apresentam uma ampla distribuição espacial e eles seguem um gradiente de perturbação antrópica, ou seja, eles possuem níveis de tolerância entre as ordens. Com isso, esse trabalho ele objetiva avaliar a influência do uso e ocupação do solo nas variáveis físicas e químicas e na composição de macroinvertebrados aquáticos em três riachos intermitentes. A área de estudo foram três riachos intermitentes, eles estão localizados na bacia hidrográfica do rio Cruxati. Essa bacia, esse rio é um afluente do rio Mundaú, que está localizado na bacia litoral do estado do Ceará. Para a classificação de imagens de satélite, foram realizadas downloads das imagens multiespectrais de satélite com resolução de 30 metros. Esses downloads foram feitos para o ano 2019, do Landsat 8, e foram realizados através do site da USGS. Em seguida, foi realizada a correção atmosférica e a classificação das imagens no software ENVI, e a classificação das imagens foi de forma supervisionada, usando o algoritmo máximo likelihood. Para as medidas das variáveis físicas e químicas, em cada riacho foi amostrado um trecho de 100 metros, onde foram estabelecidos 4 seções nesse trecho, de 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75 e 75 a 100 metros. Em cada uma dessas seções foram feitas 5 medidas das variáveis turbidez, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, pH e EH. Para a amostragem dos macroinvertebrados aquáticos, foi realizado um total de 9 amostras por seção, sendo 3 de sedimento, 3 de macrófita e 3 de alga, isso para englobar todas as ordens, porque tem ordens que preferem um habitat mais do que outro. Então foram feitas um total de 9 amostras por seção, sendo 36 amostras por trecho, ou seja, por riacho. Essas amostras elas foram colocadas em sacos plásticos e foram adicionados álcool 70 para a conservação. Em laboratório, essas amostras foram triadas, ou seja, separadas do sedimento, da macrófita e da alga, e identificados até o número de ordens. Então foram vistas quantas ordens possuem cada riacho e o número de indivíduos por ordem de cada riacho. Com relação à análise dos dados
para avaliar se as variáveis físicas e químicas elas apresentavam diferença significativa entre os riachos. Foram feitas na nova, né, seguida do teste de Tukey. Com relação aos macroinvertebrados, foi avaliada a riqueza, ou seja, quantas ordens de macroinvertebrados há por riacho, e a abundância, o número de indivíduos por riacho. Em seguida, foi feita uma análise de redundância para avaliar quais das variáveis físicas e químicas influenciavam na composição de macroinvertebrados aquáticos. De acordo com a classificação das imagens, podemos observar que o riacho 1 e o riacho 3 apresentou a maior porcentagem de cobertura vegetal, tendo como classe predominante a vegetação rala, enquanto que o riacho 2 apresentou como classe predominante a vegetação ripária. Com relação à ANOVA, o teste de ANOVA, apenas a variável condutividade elétrica não apresentou diferença significativa entre os riachos. O riacho 1, por sua vez, ele apresentou um alto valor, né, uma alta concentração de oxigênio dissolvido, de EH e turbidez. Isso pode estar relacionado a maior porcentagem de cobertura vegetal, né, que proporciona o quê? Uma redução na temperatura e uma maior solubilidade do oxigênio e aumento do pH. Já o riacho 2, ele apresentou uma menor concentração de oxigênio e pH. Isso pode estar altamente correlacionado com a maior porcentagem de vegetação ripária, que com essa maior porcentagem há o acúmulo de matéria orgânica e, consecutivamente, a decomposição dessa matéria orgânica através dos micro-organismos, ocasionando, então, o uso, né, e a menor concentração de oxigênio. Com relação ao riacho 3, podemos observar altos valores de temperatura, de pH e de pH. Isso deve estar relacionado a maior porcentagem de vegetação rala, que essa menor porcentagem faz com que haja uma maior incidência de luz, aumentando assim a temperatura, né, deste local e as taxas fotossintéticas, promovendo o aumento do nitrogênio, do fósforo e consecutivamente assim do pH. Com relação aos macroinvertebrados, o riacho 1 e 2 eles apresentaram o mesmo número de ordens, eles apresentaram 11 ordens. O riacho 3, 7 ordens, né? Apresentaram um menor número. Foram coletados um total de 1.786 indivíduos, sendo distribuídos entre os riachos. Então, o riacho 2 ele deteve a maior concentração de indivíduos, com 1.706, o riacho 1, 922 e o riacho 3, 158 indivíduos. Com relação à RDA, os dois eixos conjuntamente explicaram 47,14% da variação. E as variáveis condutividade elétrica, temperatura, oxigênio dissolvido e EH, elas apresentaram significância para a decomposição de macroinvertebrados. Então, nessa imagem, nós podemos ver a separação entre os grupos, né? Podemos observar também que o riacho 1 e o riacho 2, eles detêm a maior composição de macroinvertebrados aquáticos. E isso pode estar relacionado ao quê? Esse riacho, o riacho 1, ele apresentou maior concentração de oxigênio dissolvido e EH. E essa maior concentração pode estar correlacionada diretamente com a alta, né, do número de ordens e a sobrevivência da permanência dessas ordens das ordens mais sensíveis às perturbações. Já o riacho 3, as variáveis condutividade elétrica e temperatura, elas foram as mais altas, né, são as responsáveis pela distribuição das ordens, e o aumento dessas variáveis leva ao que? A uma homogeneização das comunidades aquáticas, né, devido a maior ações antrópicas, né, as maiores temperaturas e condutividade elétrica,
E isso explica o menor número de ordens no Riacho 3. Como conclusão, é que tanto as variáveis físicas e químicas como a composição de macroinvertebrados aquáticos, elas vão refletir o uso de ocupação do solo entre as bacias, né, entre os riachos estudados. E como agradecimento, eu queria agradecer à Universidade Federal do Ceará, a FUNCAP, esse trabalho faz parte de um projeto maior, né, que foi financiado pela FUNCAP, a CAPES pela minha bolsa de estudo, né, minha bolsa de doutorado, ao Laboratório de Ecologia e Ecossistemas Aquáticos, ao qual faço parte, e ao Grupo de Extensão e Pesquisa, que é o MASSA, Manejo de Água e Solo do Semiárido, ao qual faço parte também. Obrigada.